Atualmente, o vídeo mais assistido do nosso canal se chama O Cérebro Apaixonado. Nesse vídeo, eu expliquei que, de um ponto de vista científico, o amor não é uma coisa só. Ele se divide em diferentes fases, e a primeira fase costuma ter alta intensidade e curta duração, e nós chamamos ela de paixão ou então amor apaixonado. Ao final do vídeo, eu ressaltei uma característica importante da paixão. Ela acaba, ela tem uma duração limitada. Muita gente pediu nos comentários para que eu fizesse um vídeo sobre o amor após a paixão. Afinal, o que acontece com nossos cérebros quando a paixão acaba? No vídeo de hoje, eu explicarei que, após o término da paixão, o sentimento pode seguir para uma segunda fase. Não é sempre que isso acontece, mas às vezes o amor entra na fase que nós chamamos de amor companheiro. Essa fase é muito diferente da paixão, tanto em termos do que acontece dentro do cérebro, quanto em relação aos comportamentos e sensações que ocorrem dentro de nós. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Nas palavras do filósofo francês André Comte Sponville, o amor é o tema mais interessante. E o fato de que o nosso vídeo sobre o cérebro apaixonado, que foi publicado há menos de um ano, já tem aproximadamente 350 mil visualizações, parece corroborar essa ideia. Nesse vídeo eu expliquei, do ponto de vista do cérebro, o que acontece dentro de nós quando nós nos apaixonamos. Mas logo no início do vídeo eu ressaltei uma característica importante. A ideia de que, segundo as observações científicas atuais, o amor não é uma coisa só. Ou seja, o amor não é um sentimento composto por apenas um conjunto de características. Na verdade, o amor possui duas fases. E a primeira fase é chamada de paixão ou então amor apaixonado. Nessa fase, que eu expliquei detalhadamente no vídeo sobre o cérebro apaixonado, nós temos características de demência, obsessão, compulsão, estresse, motivação e prazer. Tudo isso simultaneamente, e tudo isso com grande intensidade. Eu vou deixar o link para vocês desse vídeo na descrição. Ao final do vídeo, eu ressaltei a última característica do amor apaixonado. Ele acaba, ele é temporário, com uma duração típica de 12 a 24 meses, e quando ele acaba, nós podemos entrar em uma segunda fase do amor. Uma fase que é conhecida como amor companheiro, em inglês Companionate Love. No vídeo de hoje, primeiramente, eu vou explicar as mudanças fisiológicas, ou seja, as mudanças no cérebro e no corpo nessa passagem do amor apaixonado para o amor companheiro. E em seguida, eu discutirei as implicações disso tudo para a vida humana. Pois bem, o que acontece conosco? O que acontece dentro do nosso corpo e do nosso cérebro durante o amor companheiro? Tendo em vista que o amor apaixonado acaba, o primeiro sintoma do amor companheiro é uma diminuição daquela enxurrada de hormônios e neurotransmissores que invadem o nosso corpo durante a paixão. Isso faz com que o amor companheiro seja muito menos intenso, muito menos inflamado. Trata-se de um sentimento mais brando, mais suave, com características menos explosivas. A ação da dopamina, aquele neurotransmissor responsável pela intensa motivação e prazer derivados da paixão, retorna aos seus níveis basais, ou seja, aos níveis de antes da paixão. E isso faz com que aquela intensa motivação e prazer da paixão vão embora. Durante a paixão, ocorrem marcantes sintomas de obsessão e compulsão. Por um lado, a nossa mente é invadida o tempo inteiro pela ideia da pessoa pela qual nós estamos apaixonados. São ideias que surgem o tempo inteiro e fora do nosso controle. E esse é o seu aspecto obsessivo. Por outro lado, quando nós estamos próximos à pessoa pela qual nós estamos apaixonados, nunca há um tempo suficiente, um momento no qual nós resolvemos que basta ficar com ela. Pelo contrário, nós queremos mais e mais tempo com a pessoa, e esse é o seu aspecto compulsivo. Essas características de obsessão e de compulsão estão associadas à queda de um neurotransmissor chamado serotonina. E quando a paixão acaba e o amor companheiro surge, esses níveis de serotonina também retornam aos valores basais de antes da paixão. A atividade fisiológica associada ao estresse, mediado pelo hormônio cortisol, que também é presente na paixão, é responsável por sintomas de ansiedade quando nós estamos apaixonados e pensamos sobre a pessoa ou estamos próximos a essa pessoa. E tal como os aspectos que eu mencionei anteriormente, o cortisol não só retorna aos níveis basais de antes, mas aparece de forma reduzida em relacionamentos de amor companheiro. Ou seja, isso significa que em relacionamentos mais longos,
os níveis de estresse tendem a ser menores do que os em pessoas solteiras e apaixonadas. Um outro hormônio envolvido na paixão é a ocitocina, associado ao sentimento de apego, a conexão social, a conexão humana construída entre o casal. Esse hormônio, diferentemente dos outros, permanece em níveis elevados durante o amor companheiro. Finalmente, lembre-se que durante a paixão ocorre uma inibição do córtex pré-frontal e ela é causadora de sintomas de demência, de prejuízos na tomada de decisão da pessoa apaixonada. Todos vocês conhecem casos de pessoas que tomaram péssimas decisões enquanto estavam apaixonadas. Aliás, você talvez tenha passado por isso. Então, quando a paixão acaba, essa inibição também acaba. Ou seja, o nosso córtex pré-frontal volta aos seus níveis médios de funcionamento normal. Isso significa que a demência da paixão vai embora, dando lugar à sobriedade desapaixonada da vida normal. Em suma, essas são as alterações fisiológicas que nós temos nessa possível segunda fase do amor, que nós chamamos de amor companheiro. Mas então, o que tudo isso significa para a nossa vida? O que as mudanças entre o amor apaixonado e o amor companheiro implicam para o nosso dia a dia enquanto seres humanos? O fato de acabar toda aquela euforia hipermotivacional da paixão faz com que nós nos tornemos muito mais sóbrios, muito mais reflexivos e menos emocionais. É comum nós nos apaixonarmos por pessoas com as quais nós não temos absolutamente nenhuma semelhança. É comum nós nos apaixonarmos por uma pessoa que não tem nada a ver conosco. Aliás, é comum nós nos apaixonarmos e começarmos relações que, de um ponto de vista racional, obviamente não darão certo. Muitas vezes, os amigos e familiares nos avisam. Eles nos avisam que aquela pessoa não é legal para nós, que essa história provavelmente não dará certo. Mas lembre-se de que nós estamos meio dementes durante a paixão e, por isso mesmo, nós não ligamos tanto para esses alertas. Acontece que, quando a paixão acaba, essa demência passa e nós começamos a ver as coisas de forma mais clara e menos emocional. E o resultado disso é, muitas vezes, arrependimento. Quantos de vocês já não passaram por um relacionamento apaixonado para depois que ele acaba dizer: "Nossa, como eu pude me apaixonar por aquela pessoa?" Entenda que isso é natural, porque é natural que nós fiquemos meio dementes durante a paixão, com o nosso córtex pré-frontal inibido. Uma outra característica do término da paixão é que tudo deixa de ser automático e natural. E vamos entender essa ideia. Enquanto nós estamos apaixonados, o nosso cérebro é banhado por neurohormônios e neurotransmissores que fazem com que nós tenhamos uma fixação natural pela pessoa, uma fixação automática. Isso significa que o nosso pensamento será dominado pela ideia da pessoa e que os nossos sentimentos e emoções, os nossos desejos de agradar a pessoa e de valorizar a pessoa serão muito mais intensos. Então, durante a paixão, o nosso cérebro está em modo automático, buscando agradar e valorizar a relação com a pessoa pela qual nós estamos apaixonados. Quando a paixão acaba, isso deixa de acontecer. E o resultado disso é dramático para nós entendermos o sucesso e o fracasso das relações. O amor companheiro, como eu disse anteriormente, é marcado por uma forte conexão entre o casal. Essa conexão, no começo, não é intensa como durante a paixão, mas vai progressivamente se tornando mais forte. Com o passar dos anos, a conexão entre o casal que se ama se torna tão forte que ocorre uma espécie de interdependência entre as duas pessoas. Essa interdependência é caracterizada pelo companheirismo, pelo carinho, por um fortíssimo laço de amizade entre o casal. Como nós vimos no vídeo chamado O que nos faz felizes, a principal variável para a felicidade humana é a qualidade das nossas relações. Não é à toa, então, que as pesquisas científicas indicam que pessoas que vivem em casamentos felizes tendem a apresentar níveis médios de bem-estar significativamente maiores do que pessoas solteiras. Os estudos científicos também sugerem que casais felizes tendem a apresentar uma saúde melhor do que pessoas solteiras. Isso inclui, por exemplo, a saúde cardiovascular e a saúde mental. Obviamente, isso implicará também em um fato muito triste, muito comum, porém inevitável. Casais que estão há muito tempo juntos, há décadas, por exemplo, se tornam tão interdependentes que a própria saúde dos dois também se torna interdependente. E a consequência disso é que, quando uma das pessoas morre, a outra poderá adoecer e morrer pouco tempo depois. Um exemplo emblemático disso foi o cantor americano Johnny Cash. A esposa dele, June Carter, faleceu em maio de 2003. E poucos meses depois, o Johnny Cash também faleceu, em setembro de 2003.
ou seja, cerca de 4 meses depois. Existe também uma implicação negativa disso tudo. Se durante o amor companheiro formam-se laços fortíssimos de conexão entre o casal, isso significa que decepções, traições, brigas e quaisquer eventos que abalem esses laços tendam a ser bastante marcantes, muitas vezes até traumáticos para a pessoa. Se você já passou por uma decepção amorosa, por exemplo, você provavelmente sabe do que eu estou falando. Mas vamos voltar à questão que eu falei anteriormente, sobre o fato de que, durante a paixão, é automático nós valorizarmos a relação, nós sermos gratos pela pessoa que está ao nosso lado. Durante a paixão, nós temos uma tendência natural e automática a investir nossa energia para construir a relação, para fazer com que ela dê certo. Quando a paixão acaba, acaba também essa propensão automática. Isso significa que o sucesso do relacionamento após a paixão é fortemente determinado por 2 elementos: a consistência e o esforço. Dedicar-se à pessoa quando você está apaixonado não é motivo de mérito, justamente devido ao fato de que essa orquestra fisiológica que está acontecendo dentro de você está te inclinando fortemente a tudo isso. Quando a paixão acaba, a relação se torna uma dimensão da vida que exigirá o seu esforço. E eu não estou usando a palavra esforço aqui em seu sentido negativo. Trata-se apenas do fato de que nós precisamos investir a atenção, investir energia para agradecer pela pessoa que está ao nosso lado, para valorizar a presença dessa pessoa que é tão importante para nós. Afinal, isso não acontecerá de forma automática como durante a paixão. Só que isso não deve ocorrer de forma intermitente, de forma esporádica. Todas as dimensões de sucesso da vida humana são muito mais determinadas por consistência do que por momentos específicos. Pare para pensar. Não é por trabalhar muito durante um dia ou outro que você construirá uma carreira de sucesso, mas sim por se dedicar consistentemente, dia após dia, à sua carreira. Da mesma maneira, não é estudando somente para a prova que você construirá conhecimento, mas se dedicando consistentemente nos estudos, tornando os estudos parte dos seus esforços diários. O mesmo nós podemos dizer sobre a saúde. Afinal, você constrói uma vida saudável no dia a dia, a cada fast food que você deixa de comer, a cada fruta e salada que você escolhe em vez de uma guloseima, a cada dia que você levanta do sofá e vai para a academia. Isso é obviamente verdade para as relações. O amor companheiro, como diversas outras dimensões da vida, é uma construção. E construções exigem consistência, e o sucesso da relação não será fruto de esporádicas demonstrações de carinho, como, por exemplo, comprar flores aqui e ali. Muito pelo contrário. As relações duradouras são aquelas em que as pessoas buscam, diariamente, investir energia em esforços de agradecimento, em esforços de valorização. É a cada desavença superada, a cada pequeno gesto diário de gratidão, a cada esforço cotidiano de valorização que casais constroem laços fortes e duradouros. E isso significa que, como em tudo na vida, também nas relações nós podemos dizer de maneira categórica: acomodação é morte. A acomodação profissional destrói carreiras. A acomodação do sofá e das comidas maléficas e prazerosas destrói a saúde. A acomodação das relações, onde nós deixamos de agradecer e valorizar, onde nós deixamos de investir nossa energia diariamente para construir laços cada vez mais fortes, essa acomodação destrói as relações. Veja então que talvez por isso tudo os índices de divórcio estejam tão altos. Segundo as estimativas do IBGE, entre 2004 e 2014, o número de divórcios aumentou em cerca de 160%. E agora eu estou apenas especulando, mas isso talvez ocorra primeiramente pelo fato de que as pessoas resolvem casar pelos motivos errados. Ou seja, muita gente casa devido à paixão, devido a esse passageiro sentimento de euforia e demência e hipermotivação. Só que, como nós vimos, a paixão acaba, e nenhuma relação de sucesso será construída em cima de um sentimento tão fugaz. Uma segunda razão para o divórcio atualmente talvez seja o fato de que nós vivemos em um mundo onde tudo é muito veloz, onde os prazeres são instantâneos, e onde as pessoas têm grande dificuldade de se comprometer com objetivos maiores que exigem investimento de tempo e de energia para nós colhermos os benefícios no futuro distante. Veja o caso da saúde, por exemplo. Muita gente quer construir um corpo bonito e saudável em poucos meses. As capas de revista nos prometem um corpo sarado em 30 dias, coisa que é impossível do ponto de vista prático. Devido a isso,
muitos recorrem ao uso de anabolizantes e esteroides, que sabidamente prejudicam a saúde. Existem estudos, inclusive, que demonstram transformações anormais do cérebro em pessoas que fazem uso de anabolizante. Esse imediatismo ocorre porque o mundo atual, um mundo líquido e veloz, como disse o filósofo polonês Zygmunt Bauman, esse mundo tende a incentivar prazeres imediatos e resultados imediatos. Com isso, os comprometimentos de longo prazo tendem a ser indesejados, tendem a causar angústia e rejeição. Ora, veja que isso é fatal nas relações. Afinal, se o amor companheiro é uma construção, se ele exige consistência e esforço, muita gente simplesmente não está disposta a dedicar energia e tempo a isso. Muita gente espera o automatismo da paixão e quando ele acaba, devido ao esforço necessário para manter a relação, o relacionamento termina. Perceba que eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Eu não estou fazendo julgamentos morais a respeito disso tudo. Existem pessoas que são muito felizes solteiras. Existem pessoas que são felizes ao engatar uma paixão em seguida da outra. Existem pessoas também que são felizes em relacionamentos longos. Há pessoas, aliás, que estão muito tristes em todas essas situações que eu mencionei. Eu estou apenas apontando algumas características para que você chegue às suas próprias conclusões. Afinal, a vida é sua. O seu caminho será construído através das suas escolhas e da sua responsabilidade. Meu objetivo nesse vídeo foi apresentar a você um panorama de como o nosso cérebro funciona após o término da paixão e, por consequência, o que nós sabemos sobre esse amor companheiro, esse amor que pode ser construído após a paixão. Mas muitas outras questões podem ser levantadas. Será que a paixão sempre precede o amor companheiro? E as traições? Será que a monogamia é uma tendência natural do ser humano? Essas serão questões que nós discutiremos em um próximo vídeo. Amigos do YouTube, eu peço desculpas por esse